Meus irmãos, vamos então para o capítulo 17 do livro de Levítico. Tema para iniciarmos essa série de mensagens que vamos começar a partir de agora, do capítulo 17, é a prática da santidade. Como nós dissemos, desde quando iniciamos o estudo deste livro de Levítico, é o livro voltado para o culto a Deus, é o livro que orienta o povo de Deus quanto à maneira como Deus quer ser adorado. É o livro também que nos ensina a respeito exatamente de como isso deveria ser feito, a fim de que o povo de Deus se tornasse cada vez mais santo. É uma exigência da parte de Deus, no capítulo 11, versículo 44, que o povo deveria ser santo como ele é santo. E nesta condição, Deus iniciou este livro Levítico, que leva esse nome porque era relacionado à tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo culto a Deus. Então, toda a liturgia do culto era dada aos sacerdotes, e foi escolhida a tribo de Levi para ser responsável por isto. Então, os levitas, que faziam parte da tribo de Levi, eles eram então os responsáveis pelo culto. Só era sacerdote quem também pertencia à tribo de Levi. Moisés, Arão, os filhos de Arão, que foram ordenados sacerdotes, eles foram porque eles pertenciam a esta tribo, a tribo de Levi. E o Senhor vem então prescrevendo, e nós temos aprendido a maneira, a ordenança de Deus, de como deveria ser adorado, de como os sacrifícios deveriam ser apresentados. E como nós temos visto até aqui, até o capítulo 16, ele tratou de como deveria tratar a impureza, no capítulo 11 até o 16, Deus tratou a impureza no povo, e como o povo deveria tratá-la. Ou seja, trazer os seus animais para o sacrifício, apresentar o sangue que dera derramado. Então, como nós já vimos, até o capítulo 15, ele tratou também da questão da pureza, do ponto de vista físico mesmo, tratando de questões do capítulo 12, 13, 14 e 15, das questões da impureza humana, e relacionando isso a coisas do próprio sistema humano, biológico, como a menstruação da mulher e outras coisas, e da questão das doenças de pele, da lepra. Então, tudo isso o Senhor tratou com relação à purificação. Então, ele pegava algo que era muito comum na vida do povo, e fazia disso, trazia uma lição em cima dessa questão da purificação. E agora, no capítulo 17, ele vai iniciar, é a última parte do esboço do livro, sobre a prática da santidade. Então, a partir daqui até o 27, que é o último capítulo do livro, é falando a respeito da prática da santidade. Veja, o que se vinha até aqui, o 16, eram as ordenanças, as leis, com relação a como deveria o povo fazer para ser puro, como deveria fazer para adorar, para prestar culto. E agora ele vai falar a respeito de como deve o povo agir, as leis que vão ser dadas pelo próprio Deus, para que o povo entenda-se como um povo santo, um povo separado, é o povo de Deus. Então veja como ele diz, capítulo 17, nós vamos ler e estudar hoje. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes. Então, a fala de Moisés é para Arão, que era sacerdote, para os filhos de Arão, que também eram sacerdotes, ou seja, para a liderança espiritual do povo, mas também para todo o povo, os filhos de Israel. Então, o que vai ser dito a partir de agora é uma condição para todo o povo de Deus, certo? E o que é que o Senhor mandou dizer? Disse assim: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo,
e a tal homem será imputada a culpa do sangue, derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei, e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Então, vejam, meus irmãos, a proibição de comer sangue e a lei referente à matança dos animais. É isso que compõe o capítulo 17. Os sacrifícios e os alimentos. Trata a respeito disso. Então, você pode até dizer: o que é que isso tem a ver, né, com a prática da santidade? É que as exigências de santidade feitas aqui pelo Senhor, elas vão abranger, né, claramente todas as áreas da vida, todas as esferas da vida, né, todos os aspectos da vida de Israel. E, portanto, em 12 sessões, Deus revelou a sua vontade a Moisés com respeito, né, ao assuntos diversos, como nós vimos anteriormente e vamos ver a partir de agora. Como o comportamento sexual, que é o próximo assunto do capítulo 18, ele vai tratar sobre isso, né? Os anos de jubileu, os crimes, né, que as pessoas cometem e que mereciam então a pena de morte, e os pães do tabernáculo. Então, todas essas coisas vão ser tratadas a partir de agora dentro da ideia da prática de santidade. Então, quando nós vemos essa preocupação da parte de Deus, é para mostrar exatamente que santidade não é algo que está isolado, distante. Não, santidade é algo de praticidade. Você e eu precisamos viver uma vida santa. Quando eu digo você e eu, entendendo que eu estou falando ao povo de Deus. Então, o povo de Deus
tinha que se fazer diferente dos demais povos. Porque os povos vizinhos ao povo de Israel, ou o povo que habitava a cidade de Canaã, quando os israelitas foram lá habitar, os cananeus, eram povos que tinham todas essas práticas contrárias ao que Deus está dizendo aqui. Por exemplo, eles comiam, bebiam sangue do animal, eles eram imorais na prática sexual, eles faziam tudo que é contrário ao que Deus está determinando. Por isso que é diferente o povo de Deus, é santificado o povo de Deus. E Deus, tratando com o seu povo, ele vai mostrar exatamente que, a princípio alguém lê e diz assim, mas o que isso tem a ver comigo? Né? O que é que Deus se preocupou com estas questões aqui? O Senhor se preocupou porque essa prática que as pessoas faziam, por exemplo, os povos que não faziam parte do povo de Deus também prestavam cultos. Eles tinham seus deuses, lembram do deus de Baal, né, e tantos outros deuses que eles tinham. A tendência natural do ser humano é ser idólatra. Veja o que aconteceu exatamente no deserto, quando o povo foi liberto do Egito. O Senhor fez aquelas maravilhosas obras, né? O povo viu o Senhor agindo poderosamente através de Moisés e também pessoalmente. O povo estava sendo conduzido por Deus, era a teocracia, o governo de Deus. E mesmo assim, qual foi a primeira atitude que eles tomaram quando estavam ali no deserto? Começaram a reclamar de Deus, reclamar de Moisés, pressionaram Arão e fizeram um bezerro de ouro. O povo idólatra. Então essa é a natureza humana pecaminosa. A tendência natural do ser humano é esta, é ser idólatra, é imitar os povos pagãos, é copiar aquilo que não presta. Isso é natural do ser humano. No entanto, a preocupação de Deus em mostrar ao seu povo que ele deveria ser um povo santo. E então o Senhor escreve e diz para Moisés dizer a Arão, ou seja, os sacerdotes constituídos, Arão e seus filhos, deveriam atentar para aquilo que Deus estava falando através de Moisés. Por quê? Porque os sacerdotes também estavam sujeitos à queda. Exemplo disso, o próprio Arão cedeu à pressão e fez o bezerro de ouro. Então, Arão também precisava ouvir o que Deus estava mandando fazer, o que Deus estava ordenando. Nós também já vimos aqui mesmo em Levítico, no capítulo 10, que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram mortos, porque logo após serem ordenados sacerdotes, eles levaram fogo estranho diante de Deus. Então vejam, essa é a natureza humana. Estamos todos sujeitos à queda, estamos todos sujeitos a sofrer em consequência do pecado que cometemos. Por isso, Deus escreve ao seu povo e ordena. No trato com relação ao animal, a matança de animais, é uma prática comum. O povo naquela época matavam os animais para comer, assim como também matavam animais para sacrifício. Por isso, o Senhor Deus ordena que qualquer pessoa do povo, qualquer homem ali da casa de Israel, que fosse imolar um boi, ou um cordeiro, ou uma cabra, mesmo que seja dentro do arraial ou fora do arraial, eles não podiam fazer isso sem lembrar de que precisavam levar aquilo para o culto a Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. Se eles não trouxeram a porta da tenda da congregação, que era o tabernáculo lá no deserto, e como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem, olha que seriedade a coisa tinha, será imputada a culpa do sangue, pois ele derramou sangue, e pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Olha as consequências de quem não prestasse atenção em seguir a ordenança que Deus estava dando através de Moisés. Se algum lá chegasse assim, eu vou matar esse boi aqui, esse animal, e eu vou
a gente vai matar e fazer um churrasco aqui e vamos comer ele. Tudo bem. Mas lembrando que, quando fizesse alguma matança, lembre que a lei era esta: levasse ao sacerdote para oferecer o sacrifício. Se esquecessem de fazer isto, a consequência era o quê? Eliminação do seu povo. O eliminado não seria necessariamente uma morte instantânea, mas, por exemplo, podia ser a condição de que ele não ia ter descendência. Seria eliminado, o povo ia desaparecer a sua descendência, ia ser eliminado do meio do povo. Era uma maldição que eles recebiam em razão de não observar uma ordenança que Deus havia dado. Então, isso ficou claro para o povo de Deus. Também ele diz: para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Então, o povo precisava observar esse cuidado que Deus estava tendo. Sacrifício pacífico. Por que sacrifício pacífico? Esse sacrifício apontava para a paz, promover a paz. Que paz era esta? A paz entre o Senhor e o seu povo. Por quê? O que é que causava uma situação que não era pacífica? A condição de ser o povo pecador. Então, quando nós reconhecemos que a nossa condição é de pecador, isso nos coloca numa condição contrária ao Deus que é santo. Então, para que você pudesse ter comunhão com Deus, você precisaria, naquele tempo, oferecer um sacrifício pacífico, para que o Senhor tenha comunhão com você e você tenha comunhão com Ele. Esse era o objetivo. Então o povo precisava observar isto, trazer o seu sacrifício para manter a pacificidade ali entre ele e Deus, trazer o sacrifício porque senão ia ser eliminado do meio do povo. E o sacerdote fazia a sua parte, aspergindo o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, queimava a gordura, e essa queimação dessa gordura, esse fogo ali, subia uma fumaça, e isso era aroma agradável ao Senhor. Por que era agradável? Porque era obediência àquilo que o Senhor estava mandando fazer. Você pode até dizer, será que era mesmo agradável essa gordura sendo queimada? Ao nosso olfato, ao nosso nariz, não. Mas para Deus era agradável. Por que era agradável a Deus? Porque Deus não recebe como nós recebemos, né? Não era o cheiro daquela gordura sendo queimada, não. Mas era a obediência do povo. Era exatamente o povo que não ficava questionando a lei de Deus, mas obedecia à lei de Deus. E quando ele assim fazia, era abençoado. Era um povo abençoado por Deus. Era um povo que era mantido, Deus providenciava tudo, não lhe faltava nada. Por quê? Porque o povo obedecia ao mandamento do Senhor. Veja que ele diz assim, olha que coisa interessante, versículo 7. Pela primeira vez, no Antigo Testamento, está aí a palavra demônio. Perceberam? Só se ouvia falar de demônio aonde? No Novo Testamento, não é verdade? Aí alguns querem dizer que o demônio só passou... Não, o demônio sempre existiu. Vocês sabem que ele estava já no Éden, né? Já no Éden. Tentou a Eva caiu e daí entrou o pecado no mundo. Então o diabo sempre esteve presente nesses momentos. E aqui ele é citado da seguinte maneira. Ele diz, olha, nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isto lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Quando o Senhor diz isso aqui, através de Moisés ao povo, significa dizer
que essa prática era comum nos outros povos. Os outros povos ofereciam seus sacrifícios a demônios. Os outros povos ofereciam as crianças ao deus dele, que era Moloque, um demônio. Tinha toda essa prática lá. Não é, o povo de Deus estava ali, não estava isolado, ele estava cercado de povos pagãos, ímpios, maus, com toda a prática religiosa possível que você possa imaginar, com adivinhação, curandeirismo, né? Tudo isso já existia naquela época. E então tinha os magos, tinha os visionários, né? Tinha os falsos profetas, tudo isso existia ali. O povo de Deus estava exatamente nesse contexto, como nós aqui estamos. Vivemos em um mundo, aqui está o povo de Deus, o povo santo, mas o mundo está aí. Nós vivemos e convivemos com pessoas que são ímpias, que são más, que são adúlteras, que são malvadas, que são violentas, que são idólatras. Nós vivemos e convivemos. Mas nós não podemos, diante do que nós somos, como povo de Deus, chegar e se agregar a essas pessoas, ou congregar com essas pessoas que vão contrário às ordens de Deus, e dizer, olha, eu também vou praticar aquilo que fulano de tal está fazendo. Está na época de curtição, vamos curtir também, porque é cultura, o povo do mundo está fazendo. Não, o povo de Deus não vai nessa linha. O povo de Deus entende que, sendo ele povo de Deus, há uma ordenança diferente, há um direcionamento diferente. Como o Senhor Deus preocupou-se em escrever a sua revelação, a sua palavra, né, a Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés aqui escreve o que Deus mandou ele dizer, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que isso vai servir como um estatuto perpétuo das suas gerações. Então, o povo que recebeu essa orientação entendia que era da parte de Deus, que até a sua existência nesse mundo, eles tinham que preservar esse estatuto. O que é o estatuto? É aquilo que rege, né, o povo. A igreja tem um estatuto. O que é o estatuto? O estatuto é o que rege, são os princípios que regem a igreja, administrativamente, né? O nosso estatuto espiritual é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta. É a nossa regra de fé e prática. Então, as Escrituras são o nosso estatuto. Então, Deus está dando essa ordem para o povo israelita, dizendo que serviria como estatuto para as gerações deles. E coloca dentro dessa condição que nunca mais se ofereça sacrifícios aos demônios. De fato, como pode o povo que é de Deus oferecer sacrifícios ao inimigo das nossas almas, ao nosso maior adversário, né? Não tem cabimento. Quem não é de Deus vai continuar fazendo essas coisas. Quem não pertence ao Senhor vai procurar outros meios. Mas quem é de Deus está exatamente, concentrado, focado para fazer a vontade de Deus. E como diz lá em Tessalonicenses, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vossa santificação. Então, o que Deus requer, quando Ele ordena o seu povo, através de Moisés e os sacerdotes, a fazer isto, Ele quer que o seu povo seja santo. E não se envolva com sacrifícios a demônios, e não se envolva com a prostituição, porque toda a prática religiosa dos povos ímpios e pagãos envolvia a prostituição, né, relacionamento sexual ilícito, tudo isso havia naquele tempo. Né? Os cultos que eram prestados também eram com práticas sexuais ilícitas. Né? Então, tudo isso os povos ímpios e pagãos faziam. Mas o povo de Deus não poderia seguir nessa linha. Por isso, o Senhor ordena como é que eles deveriam fazer. E aí ele disse mais uma vez, no versículo 8, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Então, mais uma vez, ele repete
E por que ele repete? Porque é uma coisa que ele quer enfatizar. Quando você vê uma repetição na Bíblia, é porque Deus quer dar ênfase a isto. E a ênfase é esta: olha, mantenha essa linha. Se você vai oferecer o sacrifício, e olha como é interessante aqui, não só qualquer homem da casa de Israel, mas também estrangeiros que peregrinassem entre o povo de Deus. Porque quando o povo saiu do Egito, veio um populacho no meio do povo. Está lá em Êxodo. Mostrou que o povo, veio gente no meio do povo de Deus que não era do povo de Deus. Era um populacho. Estava lá infiltrado. Então essa prática, essa convivência sempre existiu. Veja que aqui o texto está dizendo claramente: ao estrangeiro que está no meio do povo de Deus, peregrinando com o povo de Deus. Olha, a peregrinação é exatamente aquele período ali que eles saíram do deserto, ou do Egito para Canaã, estavam no deserto. Então a peregrinação lá, os estrangeiros estavam entre o povo de Deus, e consequentemente o povo, aquele estrangeiro também ia oferecer sacrifício. Ou seja, era a hora do culto, todo mundo se reunia diante da tenda da congregação, os israelitas traziam seus animais para o sacrifício, e o estrangeiro que estava, ele também queria receber a bênção de Deus. Eles também queriam viver como vivia o povo de Deus. Eles tinham que se adequar àquela realidade religiosa deles. Então eles também ofereciam seus sacrifícios. Mas tanto esse estrangeiro como o povo de Israel, se fizesse isso de maneira negligente, sem levar a sério a maneira como o Senhor está dizendo que eles deveriam fazer, e não respeitasse isso, esse princípio de trazer o seu sacrifício para oferecer ao Senhor, era eliminado do meio do povo. Então, extinguia-se. A pessoa era retirada, ou, como já disse, deixava de ter descendência, ia se acabar ali mesmo, ia afindar ali mesmo, ia ser eliminado do meio do povo. Ninguém nunca mais ia ouvir falar daquela pessoa. Por quê? Porque ele não obedeceu à lei de Deus, porque ele não procurou se santificar diante do Senhor. Então vejam, meus irmãos, que essa condição vai apontando para nós uma condição que é fundamental na vida do crente. Todo crente precisa entender que está no processo de santificação. Todo crente. Do que está começando a vida cristã, aos que já estão na vida cristã há muito tempo. Todos nós estamos caminhando essa caminhada de santificação. É tão sério isso que esse assunto, né? Só Levítico, todo esse livro de Levítico trabalha isso, mas eu posso estender com toda certeza, toda a Escritura trabalha isso. Porque o Novo Testamento está repleto de textos que levam a esta realidade. Hebreus, que é o livro que fala do povo de Israel, né, no Novo Testamento, o povo hebreu, ele tem o texto clássico dizendo assim em Hebreus 12, 14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, para ver ao Senhor, e esse deve ser o desejo nosso, né, como igreja do Senhor Jesus, qual é o nosso desejo? Ir ao encontro do nosso Senhor. É dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, se esse é o desejo do crente, do Filho de Deus, ele sabe, o crente, que para chegar esse momento do encontro com o seu Senhor, desse desejo maravilhoso que temos de vê-lo, é preciso estar vivendo uma vida de santidade, aqui e agora. A prática da santidade é para agora, é para o momento em que você nasceu de novo, no momento que você se converteu, é este momento que começa na sua vida a prática da santidade, o caminho da santificação, o processo de santificação. E esse processo ele vai se dar por toda a sua vida, a partir do momento da sua conversão. E só vai encerrar, ou não vai encerrar, né? Vai se tornar pleno
perfeito e completo na eternidade. Enquanto aqui estivermos, nós não poderemos jamais, enquanto aqui estivermos neste mundo, chegar a 100% de santidade. Neste mundo não podemos, não conseguiremos. Por que não conseguiremos? Porque somos pecadores, porque ainda carregamos a natureza caída, porque precisamos de orientação dada por Deus na sua palavra, para que esse processo de santidade se firme cada vez mais. E é importante entendermos, e o Senhor Deus, com toda a sabedoria que Ele tem, colocou desta maneira, porque o Senhor conhece o que é a natureza humana. Ele sabe muito bem. Ele sabe que o homem por si só não podia salvar a si mesmo. Aí ele vai e declara: pois eu vou salvar. Todo mundo que crê em Jesus está salvo. Então isto é um ato de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é um ato de Deus, é um ato. Deus salvou por meio de Cristo. Quando você tem a fé despertada em seu coração por ação do Espírito de Deus, você se converte e aí você começa a sua vida espiritual, a vida cristã. Desse começar, aí Deus vem providenciar outra coisa, que é a santificação. A santificação, diferentemente da salvação, que é um ato, a conversão é um ato de Deus, a salvação é um ato de Deus, mas a santificação, ela vai exigir de nós essa prática. Deus exige, é uma ordem, de sede santos, porque eu sou santo. Então Deus coloca o padrão de santidade é Ele. Aí você olha assim: meu Deus, e agora? Esse padrão é altíssimo para nós, né? E de fato é mesmo. Só que esse mesmo Deus, que exige essa condição de mim e de você, Ele providenciou aquele que viria exatamente nos ajudar nisso. Aí Ele mandou o seu Espírito Santo, que, como nós estudamos pela manhã, para nos ungir. Nós recebemos a unção do Espírito, e aí passamos a ter a condição que hoje temos, e podemos dizer: estamos no processo de santificação. Agora nós somos santos. Em que sentido? Separados por Deus. Cada crente aqui, os daqui e os de qualquer outro lugar, os filhos de Deus, são santos, são separados por Ele mesmo. Então, quando uma alma é salva por Jesus, ali está um santo de Deus, alguém que foi separado por Ele. Esse é o princípio que entendemos da boa e maravilhosa doutrina da eleição de Deus. Deus escolheu para si um povo, e este povo escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo é o povo que está sendo salvo desde lá do Gênesis até a volta de Jesus. Todos que forem salvos nesse período de tempo serão os eleitos de Deus. E todos esses eleitos de Deus que estão sendo salvos, que foram salvos e que serão salvos, estarão certamente no processo de santificação. Todos. No passado, a maneira era esta que Deus exigia. Na hora que ia oferecer o seu sacrifício, tinha que obedecer a maneira correta. Não podiam negligenciar, não podiam esquecer daquilo. Por quê? Aí a segunda parte do texto, a partir do versículo 10, vai ensinar por que essa preocupação. Veja, por que Deus proibiu aqueles homens de comer sangue naquele período ali do Antigo Testamento? Veja, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Mais uma vez, a sentença está dada. Não deveria se comer sangue.
Porque, aí ele vai explicar o porquê. Por que não comer sangue? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação. Aí onde está, meus irmãos, o segredo do porquê não deveria ter esse envolvimento com a questão do sangue. Porque o sangue deveria mostrar a quem estava imolando o animal que aquele sangue era para expiação. E o que era a expiação? A expiação era exatamente a remoção da culpa, do pecado que havia sobre aquela pessoa. Então, quando a pessoa comia do sangue, era como se estivesse desdenhando de Deus. Comer do sangue era um desdém, era não levar em conta o que Deus estava dizendo, era desconsiderar. Então, por isso, Deus está mostrando através de Moisés ao povo, olha, não faça isso, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Então, se ele comesse o sangue, como é que ia fazer a expiação, já que eles tinham se alimentado do sangue? Essa era a proposta. Mas o Hebreus 9, 22 vai falar sobre isso, né? Vamos a Hebreus 9, 22. É bom fazer essa ponte aí com o Novo Testamento. Hebreus 9, 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Olha aí. E sem derramamento de sangue não há remissão. Está vendo? Sem o derramar do sangue não haveria remissão. Por isso, e ele diz mesmo, a vida da carne está no sangue. E esse sangue é dado sobre o altar para fazer a expiação. E aí Hebreus vem disso. Falando daquilo que era feito lá em Levítico, eles, olha, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, como nós estamos vendo lá em Levítico 17, é a lei, se purificam com sangue. Então, o sangue fazia parte da purificação, como nós também já vimos nos textos anteriores, do povo. Servia para expiação. Porquanto, ele diz, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Está vendo? Em favor da vida. Então, é o sangue que faz a expiação. Por isso que Jesus teve que ir para a cruz e derramar o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando Jesus vai para a cruz e derrama o seu sangue lá na cruz, ele está fazendo aquilo exatamente para remir o seu e o meu pecado. O sangue de Cristo tem essa potencialidade, remover a culpa do pecado que está sobre nós. Por isso, meus irmãos, que maravilhosamente, nós recebendo esta graça da parte de Deus, podemos dizer, agora pois, segundo Romanos 8, versículo 1, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? É estar exatamente vivendo pela fé na obra que Ele fez. Eu creio no Jesus que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, nesse exato momento onde há de vir para julgar vivos e mortos. Cremos e aguardamos a volta desse Jesus, porque é Ele quem salva, porque só Ele teve a condição necessária para a nossa salvação. Ele deu a sua vida por nós. A vida está no derramar do seu sangue, Ele confere vida a cada um de nós. Veja que coisa importante, fundamental. Então, quando nós vemos essa preocupação de Deus lá no Antigo Testamento, mostrando que, olha, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Para aqueles israelitas, ele estava falando do momento do sacrifício, da imolação dos animais que deveriam ser oferecidos em culto a Deus. Jesus veio, Jesus chegou, e Jesus era o Cordeiro de Deus
que tirava e tira o pecado do mundo. Mas ele segue então dizendo: portanto, eu tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que o peregrina entre vós o comerá. Então esta era a ordem. Vocês já entenderam por que não poderiam comer o sangue, né? Porque o sangue deveria servir para a expiação, para a purificação. Então, nesse contexto, se o povo comesse o sangue, eles estariam desdenhando de Deus, eles estariam desconsiderando a ordem de Deus. Por isso que a punição era eliminação, assim como hoje é. O que é que vai acontecer com o incrédulo, com aquele que não crê em Jesus, com aquele que desfaz de Jesus, com aqueles que negam que Jesus é o Cristo, como nós vimos lá em 1 João, é o anticristo? Esses já estão condenados. Negar que Jesus veio em carne, negar que Jesus é Deus, isso é, consequentemente, trair sobre quem assim declara a punição, o juízo, a maldição da parte de Deus. Crer nisso, abraçar pela fé essa condição de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de entender que Jesus derramou o seu sangue para lhe purificar de todo o pecado, isso sim é lhe trazer bênção, é lhe trazer vida. E que tipo de vida? Vida em abundância. Pois assim Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Jesus disse: eu vim trazer a paz, e a paz que eu vos dou não é como o mundo a dá. Enquanto o povo lá do Antigo Testamento tinha que oferecer um sacrifício pacífico, mas como Jesus já foi esse sacrifício único, eficaz e pleno, ele realmente dar a paz. Ou seja, a reconciliação entre quem estava vivendo longe de Deus e, ao encontrar-se com Jesus, se une a Deus. Agora somos um, o corpo de Cristo reunido para adorar o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Percebem a maravilha que é viver nessa condição que o Senhor nos dá? Mas ir de contrário a isso trazia consequências. Ele diz claramente que se o estrangeiro ou qualquer homem israelita comesse ou bebesse do sangue, essa alma seria eliminada. E a determinação é: nenhuma alma faça isso. Nenhum de que faça parte do povo de Deus deveria comer o sangue, e de modo algum. Qualquer homem dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal, a caça é uma prática muito comum, né? Ou ave, que se come, ou seja, não tinha nenhum problema com isso, isso era normal, se caçar para comer. Mas, quando fizesse isso, derramaria o seu sangue e cobriria com pó. Pegava aquela ave lá, derrubava para comer, ou matava uma caça para comer, aí aquele sangue, esse animal não era para o sacrifício, lembrem, era caça, era para comer. Então, que era prática comum, todo mundo fazia isso, né? Senão iam morrer de fome. Eles comiam a carne. O que era proibido é aqueles animais que eram para o sacrifício. Esses tinham que ser levados para o sacrifício, não podia ser desviado para outro fim. Mas aqueles animais que eram para se alimentar mesmo, é o caso aqui, não deveriam se alimentar do sangue desses animais, mas derramava-se o sangue no chão e cobria lá com o pó. E depois a carne trazia e se alimentava com ela. Portanto, ele vai concluir: a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Eu sei que tem um grupo religioso que pega o pé da letra aqui desse texto e diz: aí, está vendo? Não pode comer. Só que nós não podemos, então, irmãos, pegar as questões literais da Bíblia e trazer para hoje. Vejam bem,
Qual é o contexto? O que é que está se falando aqui? Ele está dizendo que numa condição de culto, de espiritualidade, de culto que vai prestar, de sacrifício, a ordem era esta. Mas veja, na condição de comer uma caça, também não era para se alimentar do sangue. E, naturalmente, que nenhum de nós aqui, tenho certeza disso, ninguém aqui come sangue. Eu mesmo não tenho essa prática. É difícil, né? Qualquer pessoa, comer sangue. Ninguém come sangue, né? Quem tinha essa prática, muito comum, era os povos pagãos que não ligam. Por exemplo, tem gente que consegue comer uma carne crua. É comer o sangue, carne com sangue, né? A gente não consegue, né? Faz o mal, né? Então, esse zelo de Deus era uma coisa que, certamente, o povo de Israel não achou difícil de fazer. O povo de Israel não deixou de cumprir. Eles cumpriram. Mas é certo que os povos que não faziam parte do povo de Deus faziam isso tranquilamente. Comiam sangue, comiam carne crua, eram carnívoros, homens, muitos deles até canibais. Então, essas práticas, que é muito comum em determinados locais, em determinados grupos, para o povo de Deus não deveria se fazer. O Senhor Deus assim baixou essa norma. Todo homem, quer natural, ou seja, da terra, israelita, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará suas vestes. Ou seja, o cara ia para o campo e chegava lá, um animal morreu, um boi morreu, e agora? Ele disse, olha, o boi morreu por si, né? Ou então uma fera do campo veio e dilacerou o animal, aí o dono chega lá, está lá o animal morto. O que é que ele devia fazer? Qual o procedimento? Lavaria suas vestes, banhava-se em água e era imundo até a tarde. E depois será limpo. Olha que preocupação. A limpeza, a purificação, a higienização. Então, se o dono de uma fazenda, de um sítio, chegasse lá, um animal morreu, ou um bicho entrou lá, isso acontece, né, seu José? Às vezes entra um animal lá, um cachorro selvagem lá e mata os animais. Aí o que acontece? Aí chegava o dono lá, via aquela situação, sendo do povo de Deus, o que é que devia fazer? Se banhar, lavar sua roupa, e era considerado imundo até a tarde, mas depois estava limpo. Mas, se não fizesse isso, se não lavasse, nem banhasse o corpo, ele levaria sobre si a sua iniquidade. Olha aí, está vendo? Ou seja, se não se purificar, se não se santificar, a pessoa continua imunda. Esse é o ponto. Qualquer um é assim. O princípio é este. Praticar a santidade é uma necessidade do povo de Deus. Não adianta você dizer, eu sou povo de Deus, mas olhe, eu pratico tudo que o ímpio lá pratica. Eu curto muito o que as pessoas aí estão fazendo, que não são povo de Deus. É estranho. O povo de Deus não tem que curtir o que não é de Deus. O nosso curtir, o nosso aproveitar, a nossa bênção, é isso aqui, é reunir-se na casa de Deus, é comunhão, é conversar junto, é comer junto quando temos a oportunidade de fazê-lo, né? É brincar junto, como fizeram os jovens ontem à tarde. É isso, né? É essa convivência nossa, uma áurea de santidade também no que fazemos. Devemos zelar por isso, cuidar disso. Por quê? Porque senão, qual a diferença, né? A diferença está nisso. Nós somos povo de Deus e nós seguimos princípios e orientações dadas por Deus. E o princípio e orientação que nós extraímos, não para nós hoje, isso que está aqui em Levítico, mas o princípio é: precisamos buscar e praticar a santidade de vida, como prática, como dia a dia. No caso aqui, no trato que ele estava falando, da morte dos animais, da caça, que era a prática daqueles irmãos. E nós hoje, que não praticamos mais isso, que não temos essa preocupação de caçar para comer, que não temos preocupação
de imolar um animal para poder expiar o nosso pecado, pois Jesus já fez tudo isso. Mas ainda está em nós o princípio da santificação. Esse não passou não, esse não se extinguiu não, esse continua. Então a lei proibindo esse tipo de coisa já foi dada e já foi cumprida para o tempo lá do povo de Israel. Mas a prática da santidade hoje é uma necessidade ainda. Seguir a paz e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí você pode perguntar, então, pastor, já que hoje não é através dessas questões de sangue, de animais, o que é que hoje temos que fazer para viver essa prática de santidade? É simplesmente viver a sua vida digna da vocação a que você foi chamado. Você foi chamado para ser povo de Deus? Foi. Então viva como um povo de Deus. E como é que um povo de Deus deve viver? Fácil. A Bíblia é clara. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que é amar o mundo? Não é deixar de amar as pessoas, não. O que é as coisas do mundo? É aquilo que está nesse mundo e que não pertence ao Senhor, não agrada a Deus. A concupiscência, ele diz lá o texto de 1 João, é a concupiscência da carne, a soberba da vida. São estas coisas, ou seja, tudo aquilo que é a prática da iniquidade não deve fazer parte da prática da santidade. É o contrário. Então, se eu sou de Deus, se você é de Deus, somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus, vivamos como crentes em Jesus. Ou seja, que a nossa vida seja um buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que diz a palavra. É viver orando e vigiando em todo o tempo, para que não entreis em tentação. É atentar para uma vida de adoração. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É assim que vamos trilhando o caminho da santidade. É na convivência com os colegas de trabalho, demonstrar postura de crente. É lá na comunhão, no lar, em casa, mostrar postura de crente, para quem não é ainda. Tem contextos familiares que tem um ou outro que faz parte da família que não é crente, precisa manter. E como é que você vai manter isso? Pela condição de se você santificar-se. Santificar-se. Volto a repetir, porque às vezes as pessoas confundem muito. Acham que eu estou exigindo, e eu não estou exigindo nada, a perfeição das pessoas. Eu não estou exigindo nada. Nem estou dizendo que nós seremos, a partir de hoje, impecáveis. Pessoas que não erram nunca. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o princípio bíblico é que eu e você devemos zelar por uma vida que agrade a Deus. E Deus quer de mim, de você, uma vida de santificação. E você e eu não podemos negligenciar isso. Não podemos dizer, vou pensar, eu vou ver se dá para fazer. Não. Você tem que começar, se não já está fazendo, a focalizar e dizer, espera aí, essa atitude minha hoje santifica, essa atitude minha, esse pensamento agrada a Deus, essa forma de falar é correta. Tem que se vigiar e orar, é o tempo todo. Por quê? Porque os dias são maus, o mundo é mau, a carne é caída, o inimigo das nossas almas fica aí, rodeando a quem possa devorar. Temos 3 inimigos potentes, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que fez a obra para a sua salvação. Então, não dê desculpa de dizer, isso não é para mim. É sim, é para qualquer um de nós aqui, do maior ao menor. Todos nós precisamos estar conscientes de que estamos trilhando o caminho de santificação. E essa santidade não é aquela aparente de se vestir diferente, de falar palavras diferentes. Não. É o dia a dia.
é a simplicidade do Evangelho, é a clareza que vai lhe orientando e você vai sentindo, com a graça de Deus, com a ação do Espírito em seu coração, que você está, de fato, vivendo uma vida que agrada ao Senhor. E isso vai resultar, sabe em quê? Num culto que agrada a Deus, que é exatamente isso. Quando o Senhor dava essas ordens, era para que todo o povo se reunisse para o adorar, o Senhor se agradava daquele culto, porque o povo estava santificado e se santificando. E é assim que Deus quer de mim e de você, que a graça do Senhor esteja sobre nós e nos confira cada dia mais essa alegria de vivermos para a santidade no Senhor. Oremos. Pai Santo, obrigado pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua palavra sobre nós. Obrigado pelas Tuas orientações, por aquilo que o Senhor requer de nós com relação à santificação. E rogamos, ó Deus, que abençoe a Tua igreja aqui neste mundo, conduzindo este povo que é Teu, ó Deus, a começar em mim a uma vida de santidade, cada dia mais, para que assim, ó Deus, possamos evidenciar, manifestar através de cada um de nós a glória ao Teu nome, a certeza de que somos aqui o povo do Senhor, o povo santo do Senhor, que o Senhor resgatou, que o Senhor pagou o preço lá na cruz do Calvário. Sou muito grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e assim há de fazer na vida de tantos outros que ainda serão alcançados pela graça do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, assim eu oro, agradecido no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.